Amados irmãos e irmãs, celebrando este 16º domingo do tempo comum, eu gostaria de convidá-los a se sentirem comigo privilegiados e extremamente amados por Deus, porque a nós, seus santos, o mistério de Cristo nos foi revelado, como São Paulo nos fala hoje na segunda leitura, quando escreve aos Colossenses. Nós somos tão privilegiados e amados por Deus, que o próprio apóstolo nos chama de santos, assim como também chamou os colossenses naquela época. Nós somos alvo da revelação do amor de Deus, portanto, do mistério de Cristo. Somos amados e somos privilegiados. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste domingo nos convida a refletir sobre a acolhida, a hospitalidade e a dedicação. São 3 palavras que podem alicerçar a espiritualidade cristã. Vou repetir: a acolhida, a hospitalidade e a dedicação. Se refletirmos bem, nós vamos compreender que uma palavra está entrelaçada à outra, e o significado das 3 completam o significado do verdadeiro ser do cristão e da cristã. Eu me lembro que desde a tenra idade, eu aprendia na catequese, não sei quanto a vocês, mas que acolher é evangelizar, não é verdade? E quando nós temos este movimento, esta dinâmica de acolher a Deus, logo nós também nos desenvolvemos de tal forma que conseguimos acolher os irmãos e as irmãs, sabendo que Deus também está presente em cada um deles e em cada uma delas, não é? Então, a acolhida é uma atitude de se deixar ser evangelizado quando nós somos alvo da revelação do mistério do amor de Deus em nós, ao passo que também nós podemos evangelizar o nosso próximo, os nossos irmãos e as nossas irmãs. Haja visto que, olhando lá na primeira leitura, na figura patriarca, de Abraão, vejam só, queridos irmãos e irmãs, quando ele estava bem à frente da sua tenda, num lugar ou num momento em que mais se fazia calor, de repente Deus se revelou a ele. E quando ele levantou a cabeça, a gente tem uma surpresa, Não parece que Abraão olhou diretamente para Deus, mas ali há uma configuração de 3 pessoas. Na verdade, esta configuração pode ser considerada como uma prefiguração da Santíssima Trindade, concordam comigo? Ao passo que também, nessas 3 pessoas, há uma configuração de pessoas mesmo normais, nas quais Deus se faz presente. Quando nós concentramos as nossas energias e as nossas atenções em poder acolher, em poder levantar a cabeça e olhar para os irmãos e para as irmãs numa atitude de acolhida, nós também estamos acolhendo ao próprio Deus. Isso a gente tem que ter assim bem certo e cravado em nossas mentes e em nossos corações. Quando acolhemos as pessoas, quando damos atenção, quando nós olhamos para as pessoas, nós estamos acolhendo e dando atenção ao próprio Deus. Existem elementos de acolhida. Estes elementos nos são apresentados tanto na primeira leitura quanto no Evangelho. E em grandes detalhes, não é verdade? Principalmente na primeira leitura. Em colocar a pessoa dentro de casa, em separar a farinha mais fina para se fazer o melhor pão, em dar de beber, não é? Então nós oferecemos aquilo que a gente tem de melhor para as pessoas. Isso se chama amor. Isso se chama
carinho. Aliás, nós vivemos em um mundo tão conturbado e ativista que nos esquecemos de acolher as pessoas com amor e com carinho. Tudo a gente faz com grande rapidez. E parece ser chique nós termos pressa hoje, não é? Tanto que quando a gente se cumprimenta, a gente tem a mania de fazer o quê? Está tudo bem, mas numa correria, está na moda, né? Em estarmos correndo e correndo e correndo. E essa correria, esse ativismo, muitas vezes, podem impedir que a gente levante a cabeça e olhe com amor e com carinho os nossos irmãos e irmãs. E aí a gente corre o risco de não acolher adequadamente as pessoas que estão ao nosso redor. E aí nós deixamos de acolher o próprio Deus, não é verdade? Vamos olhar para o Evangelho escrito por São Lucas. O evangelista mostra para nós que mais uma vez Jesus vai visitar amigos muito íntimos. E é interessante que Marta e Maria eram pessoas assim que, muito embora a gente olhando para a história do Evangelho, a gente saiba que elas eram amigas íntimas de Jesus, junto com Lázaro, não é verdade? Ainda assim, elas preparavam-se para receber Jesus na sua casa, com elementos específicos de acolhida, não é? Não caiu na rotina. A nossa acolhida não pode cair na rotina. O nosso amor, o nosso carinho que nós dispensamos às pessoas e nas pessoas também ao próprio Deus, ao próprio Jesus Cristo, não pode cair na rotina. A gente tem que preparar com detalhes. Isso também vale para vocês que se dão em casamento, que contraem o matrimônio. Não pode cair apenas na rotina. Na pessoa de Marta, a gente vê uma característica extremamente positiva que se refere a todo cristão e a toda cristã. Qual é? A dedicação. Só que Marta deixou-se cair no exagero, não é? O ser humano tende aos extremos. Então, enquanto Jesus estava ali na sua casa, ela continuou a fazer os seus serviços. Caiu no ativismo. E o ativismo muitas vezes pode nos impedir de dar atenção às pessoas que nós amamos, que são especiais a cada um de nós. No caso, o próprio Jesus que estava na casa de Marta e de Maria. Marta não parou de trabalhar. É bonito isso, gente? Claro que é bonito. No entanto, quando nós deixamos de dar a devida atenção e acolher a pessoa principal naquele cenário em que nos encontramos, aí deixa de ser bonito. Na verdade, é bonito, mas deixa de ser necessário, como o próprio Cristo nos fala hoje no Evangelho. Na pessoa de Maria, nós vemos então a acolhida e a hospitalidade. Maria não saiu dos pés de Jesus e estava ouvindo Jesus com atenção. Então, lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, o olhar de Abraão para com as 3 pessoas que ali se encontravam e que representavam o próprio Deus. No Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, a audição, colocar-se na escutativa. Hoje são poucas as pessoas que têm este dom de escutar as outras pessoas, não é? Fazendo a experiência de atender confissão como sacerdote, eu percebo que a maioria das vezes as pessoas têm a necessidade de falar. E muitos de nós temos muito pouca paciência para ouvir. A atitude de Maria é justamente essa, né? Na escutativa, de ouvir. Quando nós ouvimos as pessoas, nós também temos a oportunidade de ouvir o próprio Cristo. Quando nós ouvimos o próprio Cristo, nós temos uma oportunidade maior de acolher a sua proposta. Olha só, se nós não ouvimos o próprio Cristo, temos dificuldade de acolher a sua proposta. Sem acolher a sua proposta, não podemos ser cristãos, não é verdade?
Então, a atitude de acolhida, de hospitalidade, também reside, além do olhar, também na escutativa, numa escuta atenta. Vamos voltar lá para a primeira leitura? Quando Abraão acolheu junto com Sara, o próprio Deus nas três pessoas, nesta configuração e também diria nesta prefiguração, qual foi o seu prêmio? Qual foi a bênção que ele recebeu? Posteridade, filiação. Na ideia do povo do Antigo Testamento, quanto mais filhos se tinha, mais bênçãos se recebia da parte do próprio Deus. Então, quando nós sabemos acolher, quando nós olhamos com carinho, com amor, quando nós escutamos, quando nós ouvimos, nós somos extremamente abençoados por Deus. Nós não somos abandonados. Tenhamos esta consciência. Por fim, irmãos e irmãs, olhando para a segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, o próprio apóstolo nos fala que a sua atitude de acolher os valores do Evangelho de Jesus Cristo o levou à dedicação plena às coisas da igreja. Então, é sobre este tripé de sustentação da espiritualidade cristã que eu falava no início da homilia, que vou agora encerrar, concluir esta homilia aqui com vocês, sobre a questão da acolhida, da hospitalidade e da dedicação. Quem acolhe os valores do Evangelho de Jesus Cristo, dedica-se ao anúncio da sua palavra, portanto, dedica-se à evangelização. Que seja então um exemplo para cada um de nós, que possamos assumir, esta palavra que hoje nós acolhemos, enquanto acolhidos pelo próprio Cristo aqui, no Santuário da Vida, em São José do Rio Preto, na Rede Vida de Televisão, Canal da Família. Que você também aí na sua casa, acolha o próprio Cristo e sinta-se acolhido, acolhida pelo Cristo, na casa que você cede ao Senhor e Redentor de toda a humanidade. Que isso possa nos impulsionar a nos tornarmos cada vez melhores evangelizadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado.